Olá pessoal, eu sou a professora Antônia de Língua Portuguesa. Hoje nós vamos estudar concordância verbal, aula 2. Então, o que é concordância verbal? É a harmonia em número e pessoa que deve haver entre o verbo e o sujeito. Então, iniciando. Quando o sujeito é o pronome relativo que, o verbo vai concordar com o antecedente do pronome relativo. Tá aqui, ó. Sou eu que pago as despesas. Está aqui o pronome relativo. O verbo, ele está no singular, porque o antecedente do pronome relativo também está no singular. Aqui, eu pago. O sujeito é o pronome relativo quem. Então, quando o sujeito é o pronome relativo quem, o verbo fica na terceira pessoa do singular ou concorda com o antecedente. Vamos lá. Fomos nós quem apresentou a proposta. Está aqui o verbo na terceira pessoa do singular. Fomos nós quem apresentamos a proposta. Está aqui o verbo, no plural, concordando com o antecedente deste pronome relativo. Fomos nós quem apresentamos a proposta. Quando o sujeito é um numeral fracionário, o verbo concorda com o numerador. Exemplo, só 1/4 dos alunos foi aprovado. Está aqui o verbo no singular, porque concorda com o numerador deste numeral fracionário. Só 1/4 dos alunos foi aprovado. Quando o sujeito é representado por uma porcentagem, o verbo concorda com o que a porcentagem expressa. Exemplo, cerca de 50% dos produtos, está no plural, os produtos importados ficaram retidos na alfândega. Está aqui o verbo no plural, porque essa porcentagem está expressando um conjunto de coisas. Cerca de 50% da produção foi perdido. O verbo no singular, porque a porcentagem está indicando aqui no singular. Concordância do verbo parecer. Esse verbo seguido do infinitivo admite duas concordâncias. Podemos flexioná-lo ou flexionar o infinitivo. Exemplo, os turistas pareciam estar encantados com a cidade. Está aqui o verbo parecer, acompanhado aqui de um verbo no infinitivo. O que é um verbo no infinitivo? São esses verbos que aparecem na sua forma natural, indicando a primeira, segunda e terceira pessoa. Eles terminam em AR, ER e R. Então, o verbo parecer está aqui com um outro verbo no infinitivo, formando uma locução verbal. No caso, eu posso flexioná-lo ou flexionar o infinitivo. Aqui ele está flexionado. Eu poderia também flexionar o verbo no infinitivo. Ou um ou outro. Não pode flexionar os dois ao mesmo tempo, não. Concordância do verbo na voz passiva. Na voz passiva sintética ou pronominal, que é formada com o pronome apassivador se, o verbo concorda com o sujeito. Está aqui o verbo, acompanhado da partícula passivadora se, o pronome apassivador se, e o sujeito. Vendem-se apartamentos na praia. Por que o verbo está no plural? Porque o sujeito está no plural. Agenda se consulta com o cardiologista. Por que o verbo está no singular? Porque o sujeito está no singular. Concordância dos verbos haver e fazer. O verbo haver apresenta os seguintes casos de concordância. Vamos ver o primeiro. Com o sentido de existir, ele é impessoal, ou seja, ele não possui sujeito. E conjuga-se somente na terceira pessoa do singular. Havia meninos e meninas no parque. Tem o mesmo sentido de existir. Eu poderia até trocar. Existiam meninos e meninas no parque. Então, é o verbo haver
no sentido de existir, ele fica impessoal, sem sujeito, ele não se refere a nenhuma pessoa do discurso, ele fica sempre na terceira pessoa do singular. Continuando. Com o sentido de existir, formando locução verbal, transmite sua impessoalidade ao outro verbo, ficando ambos na terceira pessoa do singular. Exemplo. Pode haver pessoas dentro de casa. Está aqui o verbo haver, no sentido de existir, formando uma locução verbal, né, com o verbo dever. Deve haver melhores condições de trabalho. Então, os dois ficam na terceira pessoa do singular. Tá aqui. Terceira pessoa do singular, ambos. Atenção. O verbo existir é pessoal e, portanto, concorda com o sujeito. Então, somente o verbo existir aqui, né, é pessoal, ele possui sujeito, ele vai concordar com o sujeito. Em locução verbal, quando esse verbo existir vier juntamente com outro verbo formando uma locução verbal, o verbo que eu acompanho é que concorda com o sujeito. Por exemplo, aqui existem bons alunos. Está aqui o verbo existir, concordando com o seu sujeito, bons alunos. Aqui ele aparece acompanhado de outro verbo, formou uma locução verbal. Então, quem vai concordar com o sujeito é este outro verbo que eu acompanho. Devem existir bons alunos aqui. Continuando. O verbo haver também é impessoal quando indica tempo decorrido. Tempo que passou. Exemplo, há vários meses que eu cheguei aqui. Faz vários meses que eu cheguei aqui. Então, indica tempo decorrido. Ele fica impessoal. Tá? O verbo haver, no sentido de ter, é pessoal e concorda com o sujeito. Então, vamos lá. O verbo haver, no sentido de ter, é pessoal. Ele tem sujeito. Então, ele vai concordar com esse sujeito. Nós havíamos falado a verdade. É o verbo haver no sentido de ter. Nós tínhamos falado a verdade. Ele vai concordar com o sujeito. Quem é o sujeito? Nós. O verbo fazer, expressando tempo decorrido, é impessoal e fica na terceira pessoa do singular. Então, fazer indicando o que? Tempo decorrido, tempo passado. Ele é impessoal, vai ficar na terceira pessoa do singular. Faz alguns anos que não vejo. Está aqui, terceira pessoa do singular. Fazia horas que os alunos esperavam o professor. Né? Indica tempo decorrido, terceira pessoa do singular. Atenção, os verbos impessoais que exprimem fenômeno da natureza são conjugados na terceira pessoa do singular. Se empregados em sentido figurado, tornam-se e concordam com o sujeito. Eles vão concordar com o sujeito. Tornam-se pessoais e concordam com o sujeito. Exemplo. Choveu muitos dias na cidade. Aqui eu estou falando no sentido literal, que choveu mesmo, muitos dias lá na cidade. Né? Então, ele fica na terceira pessoa do singular. Choveram palmas para o cantor. Aqui choveram já não é mais sentido de chuva, fenômeno da natureza. Né? No sentido figurado. Choveram palmas para o cantor. Então, quando ele vem na frase com sentido figurado, ele vai concordar com o seu sujeito. O sujeito aqui é palmas. Atenção, não confunda a voz passiva sintética com sujeito indeterminado. As orações com sujeito indeterminado são formadas por verbos de ligação, verbos intransitivos ou verbo transitivo indireto, mais o pronome se, ficando o verbo no singular. Então, aqui eu tenho esse verbo aqui, ele é um verbo transitivo indireto, seguido do se, né? Ele vai ficar no singular, precisa-se de auxiliar de escritório. Então, esse verbo aqui, ele não tem sujeito, tá? Ele não se refere a nenhuma pessoa do discurso. Então, não dá para saber quem precisa de auxiliar de escritório aqui, não fica
claro, né, na frase. Vive-se bem neste lugar. Está aqui o verbo, né? O verbo intransitivo no singular. Concordância do verbo ser. O verbo ser, como verbo de ligação, concorda em geral com o sujeito. Então, sempre o verbo ser, quando ele vem como verbo de ligação, ele concorda com o sujeito. Mas há casos em que ele concorda com o predicativo. Vamos ver aqui, ó. Se o sujeito for constituído pelos pronomes tudo, isso, isto ou aquilo, e o predicativo estiver no plural, o verbo ser concorda normalmente com o predicativo. Então, está aqui a palavrinha tudo, seriam, ao verbo ser, o predicativo, lembranças passageiras, plural, por isso que o verbo está no plural. Então, tudo seriam lembranças passageiras. Então, ele está aqui concordando com o predicativo do sujeito. O verbo ser concorda com o sujeito quando este for representado por um nome próprio. Os Miseráveis são uma obra famosa de Victor Hugo, né? Então, aqui, o verbo ser, concordando com o sujeito, né? Representado por um nome próprio. Os Miseráveis são o quê? Uma obra famosa de Victor Hugo. Se o sujeito se referir a coisa ou objeto, o verbo ser concorda de preferência com o predicativo. Mágoa, mágoa. São as piores coisas. Aqui, ó, as piores coisas que podemos guardar é o predicativo. Tá? Então, o predicativo do sujeito. Então, o verbo ser está concordando com esse predicativo. Quando o sujeito for representado por pronomes pessoais do caso reto, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas, o verbo sempre concorda com eles. Tá? O verbo sempre vai concordar com esses pronomes pessoais. Exemplo, ele é os pilares da família. Então, o pronome é um desses, o sujeito é um desses pronomes aqui pessoais, então o verbo sempre concorda com ele. O médico aqui, ó, és tu. O verbo ser concordando com o sujeito. Atenção, quando há na frase dois pronomes pessoais do caso reto, o verbo ser concorda com o primeiro. Aqui, ó, nós e eles, na mesma frase. Então, o verbo ser vai concordar com o primeiro. Nós não somos eles. E eles não são nós. Eles não são nós. Quando o verbo ser expressa quantidade, concorda com o predicativo. Então, o verbo ser expressando quantidade vai concordar com o predicativo. Exemplo, 500 gramas de milho é muito. Está aqui o verbo ser concordando com o predicativo. 24 horas foi o tempo concedido. O verbo, né, concordando com o seu predicativo. Na indicação de horas, datas e distâncias, o verbo ser concorda com o numeral. Hoje são 10 de dezembro, são 10. São 2 horas. Pode-se fazer a concordância assim, ó. Hoje é dia 10. Então, está aqui o verbo ser no singular, concordando com a palavra dia. Tá? Não importa se aqui é 10, mas o verbo ser vai concordar aqui com a palavra dia. Concordância ideológica ou de silepse. Silepse é uma concordância feita com a ideia que está subentendida. A silepse pode ser de gênero, número e pessoa. Vamos ver a silepse de gênero. Exemplo, Vossa Majestade mostrou-se compreensivo. Vossa Majestade, né, é um pronome de gênero feminino. E aqui está compreensivo. Por quê? Porque essa Vossa Majestade aqui, no caso, o rei, né, rei compreensivo.
Então, está concordando com a palavra rei aqui, que fica subentendido. Os brasileiros precisamos nos cuidar. Os brasileiros precisamos. Por que precisamos aqui? Porque fica subentendida a palavra nós. Né? Eu incluo nós, nos incluímos nesse grupo aqui de brasileiros. Sileps de número. A multidão na praça cantavam o hino nacional. Olha o verbo cantavam, né? O hino nacional. Por que está no plural? Se é a multidão, o substantivo coletivo aqui, porque está concordando com o quê? Essa palavra tem a ideia de um grande número de pessoas. Então, como é uma concordância de sílabes, né? Concorda com a ideia, o verbo concorda com a ideia, né, da palavra, então o verbo ficou no plural. Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima. Tchau.